Vivemos tempos em que os sinais dos últimos dias, descritos pela Bíblia, se tornam cada vez mais evidentes. Jesus, em suas palavras registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo 6, nos diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Estas palavras ecoam através dos tempos, e hoje podemos ver que essas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Conflitos globais se intensificam, desastres naturais ocorrem com frequência crescente, e as nações vivem em estado de constante perplexidade e angústia. Em Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26, Jesus nos diz: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Vemos isso refletido em eventos recentes. Terremotos, inundações, furacões e mudanças climáticas extremas têm se tornado comuns, como a própria criação clamando pela redenção, como descrito em Romanos capítulo 8 e versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O mundo está em convulsão, e nós, como cristãos, devemos estar atentos. Os sinais apontam para um desfecho iminente, o retorno de Cristo. Em Mateus capítulo 24 e versículo 44, Jesus nos alerta: Por isso estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais indicam que estamos vivendo os momentos finais antes de seu retorno glorioso. O profeta Daniel também previu um tempo de tribulação como nunca antes houve na história. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Diante de tudo isso, o que devemos fazer? A Bíblia nos exorta a estarmos sempre preparados, vigilantes e prontos para o encontro com o Senhor. Jesus nos adverte, em Mateus capítulo 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa é uma chamada para que examinemos nossas vidas, nos arrependamos de nossos pecados e busquemos um relacionamento mais profundo com Deus. Para aqueles que são fiéis, os tempos de tribulação são também tempos de esperança. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus promete: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra de Deus nos assegura que, apesar das dificuldades e angústias, há uma promessa de redenção e salvação para aqueles que confiam no Senhor. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12 declara: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está voltando, e com ele trará a recompensa para os que permanecerem fiéis até o fim. A missão de todo cristão nestes tempos é clara. Devemos anunciar o Evangelho. Jesus nos lembra, em Mateus capítulo 24, versículo 14, E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é o nosso chamado, levar a mensagem de salvação para todos aqueles que ainda não a conhecem. Enquanto os sinais continuam a se manifestar ao nosso redor, nossa tarefa é ser luz no mundo, apontando para o retorno iminente de Cristo. Por fim, Apocalipse capítulo 22 e versículo 20 nos deixa uma promessa e uma oração. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A volta de Cristo é certa e os sinais que testemunhamos nos dias de hoje são apenas uma confirmação do que já foi profetizado. Que estejamos sempre vigilantes, preparados e confiantes em sua promessa. Portanto, irmãos e irmãs, este é o tempo de nos colocarmos de pé, com os olhos voltados para o céu e os corações firmes na esperança que temos em Cristo. Como nos instrui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A segunda vinda de Jesus está próxima, e devemos estar prontos para recebê-lo com alegria e confiança, sabendo que, como ele mesmo prometeu, ele virá novamente para buscar os seus. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber as próximas mensagens e compartilhe com seus amigos e familiares. Assim você estará envolvido na pregação do Evangelho.